Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto aulão sobre osciloscópio automotivo, sobre o New Tecnoscópio, aonde eu quero que você aprenda a se tornar um reparador de referência, um mecânico de referência que faça diagnóstico avançado. Nas outras aulas, nós falamos de vários detalhes que faz toda a diferença no seu dia a dia. Porque assim, pessoal, a ideia da mecânica avançada é fazer, é esperar que você se torne um profissional de excelência. Porque o profissional de excelência, ele tem um lugar muito melhor no mercado de trabalho. E é por isso que nós estamos fazendo essa aula. Lógico que também, lá nas entrelinhas, nós precisamos vender o nosso produto. Nós precisamos vender o New Tecnoscópio. Mas em primeiro lugar, nós queremos que você se torne um bom reparador para que você possa ter um bom salário na oficina que você trabalha, ou você que é o dono da oficina, fazer com que a sua oficina se torne referência. Gente, é incrível, mas a pessoa que usa, a pessoa que usa o osciloscópio com uma televisão, fazendo diagnóstico, o cliente ele enxerga outro jeito de você, sabe? Ele imagina você um extraterrestre do diagnóstico. É uma coisa absurda. E isso ele vai falando para os outros. Ele vai, ele exala essa sua tecnologia que você está mostrando para ele. Isso é muito legal. Você quer ver se o carro dele ainda ficar perfeito. Aí que ele vai falar mesmo, levei o carro lá e o cara tem um equipamento lá diferente, ele põe na tela, parece que você está no médico, fazendo lá os exames lá do coração, do ultrassom, das coisas lá, porque é um negócio diferente. E aí, essa indicação, gente, é a melhor propaganda que você pode ter, tá? É quando alguém chega para uma pessoa e fala assim, rapaz, estou precisando de uma oficina, você conhece alguma? Aí ele fala, meu irmão, tem um cara ali, naquele lugar ali, lá na rua tal, avenida tal, que faz um trabalho perfeito. E o cara é preparado para os carros mais novos. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá? E lógico, faço votos que um dia você compre e utilize as ferramentas, os equipamentos da mecânica avançada. Se não comprar, pode ver o vídeo do mesmo jeito, não tem problema, A gente vai virar amigo, espero eu, que a gente vire amigo. E eu gostaria que você repassasse essas aulas para os seus amigos reparadores, para os seus amigos que de repente estão estudando sobre mecânica, porque a ideia aqui é realmente mostrar como utilizar o osciloscópio no seu dia a dia, tá? Como conseguir ganhar dinheiro com o osciloscópio fazendo diagnóstico em veículos. E assim, nós fizemos já a aula 1, 2, 3 e 4, essa é a quinta. E pessoal, eu mostrei nessas últimas 4 aulas o que você vai fazer de trabalho, não só no carro com defeito, mas sim no carro que chega para fazer uma revisão, que vem fazer uma revisão preventiva, ou o carro chega com algum tipo de falha, o cliente reclamando de consumo, alguma coisa assim, e você vai colocar o osciloscópio para fazer os testes que o scanner não faz. E com isso você vai conseguir vender mais serviço, com isso você vai conseguir ganhar mais dinheiro, porque você valoriza a sua mão de obra quando você utiliza a ferramenta, tá? Então, esse é o ponto. Você adquirir equipamento, porque o equipamento, gente, ele é muito barato porque ele entrega. É muito barato. E quando você usa, e quando você vê que dá resultado, e quando você vê que você consegue vender mais serviço, meu amigo, é outro nível. Você vai ver que o negócio é diferente, tá? Então assim, assista a quinta aula, mas se você não assistiu a aula 4, 3, 2 e 1, assista aqui no canal do YouTube, tá? Se não tiver aqui no canal do YouTube o aulão, aí você vai lá na plataforma Mecânica Avançada, entra lá, www.newtecnoscopio, que é esse camarada aqui, .com.br, você vai lá, você precisa fazer uma assinatura, tá? De R$ 29,90 por mês. Faz a assinatura
e assista as aulas que não estão disponíveis no YouTube. E você pagando esse R$ 29,90, que é recorrente, tá? Você vai pôr um cartãozinho lá, você paga até o momento que você quiser. Quando você não quiser, você tira. Mas nessa assinatura você vai ter esses treinamentos de aulão e você vai ter também acesso aos nossos diagramas elétricos, que nós vamos usar bastante aqui nessa aula. Porque esse aulão, nós vamos falar sobre ignição. E você sabe que ignição é um fator muito polêmico, é um fator que gera muitas dúvidas, e são essas dúvidas que eu quero tirar de vocês nesse aulão. Então fique até o final para que você entenda e você aprenda e você elimine todas as dúvidas de ignição que você tem aí na sua mente, né? Para que você possa fazer um bom diagnóstico e melhor, né? E vender um bom serviço. Sabe, gente, porque nada substitui você chegar num carro, porque o scanner ele não mede ignição, né? Ele até faz algumas medidas lá, mas ele não mede a fundo. Então quem mede é o osciloscópio. Nas aulas passadas eu ensinei vocês a fazer sincronismo, teste de bateria, teste CCA. Eu ensinei vocês a testar o variador de fase do comando, porque o carro pode ser que ele esteja meio ruim, né? Meio fraco. E de repente o VVT não está funcionando, ou gera algum tipo de código de correlação de correia dentada ou de corrente, e aí você precisa fazer esse teste. Então eu ensinei nas outras aulas como que você usa o acessório de potência. Se você não assistiu, assista. Nós fizemos também alguns testes rápidos de ignição, mas foram testes rápidos. Essa aula é para isso. Porque o teste rápido de ignição, ele é muito rápido, tá? E outra, eu vou ensinar vocês a fazer um relatório da ignição de uma forma surpreendente. Vai ser bem diferente. E tem outra coisa dessa aula. Essa aula, gente, ela vai ser uma aula dinâmica, ela não terá cortes, tá? Eu vou fazer como se fosse ao vivo, porque o aulão eu estava fazendo ele de sábado de manhã, né? Então eu fiz os quatro primeiros aulão no sábado de manhã, só que agora eu não vou fazer mais no sábado de manhã, tá, gente? Sábado de manhã é um momento que eu gosto de jogar uma bolinha, gosto de fazer algum tipo de trabalho em casa, né? Na verdade, você sabe que as esposas, elas são meio brabas, né? Então sempre tem que trocar uma torneira, trocar um chuveiro. Então vou tirar o sabadão aí pra gente ficar em casa. Na verdade, faz muitos anos que eu não trabalho de sábado, só quando tem esses aulão, alguma palestra, aí eu tiro esse tempo do meu lazer, né, do meu final de semana, e venho aqui passar para vocês. Só que agora eu vou fazer isso antes. Eu vou fazer isso durante a semana, e eu vou postar todo sábado às 9 da manhã, tá? Então, se você está vendo isso aqui no sábado, um bom dia. Muito provável que eu esteja aqui no chat ou no grupo, ou interagindo no grupo do aulão, no grupo de WhatsApp. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp do aulão, já entra e faça alguma pergunta, que muito provavelmente eu vou estar online no final, para que a gente possa fazer alguma interação. Se caso eu não responder, deixa lá no comentário que daqui a pouco eu respondo, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos falar da bobina de ignição. Bobina não, né? Sistema de ignição. Então o sistema de ignição, ele é assim importantíssimo para o funcionamento do motor. E qualquer problema que dá nesse sistema afeta o quê? Afeta o funcionamento do motor, afeta o funcionamento do veículo. E assim, hoje em dia, o cliente ele nunca lembra quando ele trocou a vela. Principalmente nesses carros mais novos, que a vela ela tá ficando não, né? Ela está muito cara, né? São velas de irídio, velas com algum tipo de material nobre, que custa muito caro, muito cara, né? Não é igual antigamente, né? Que a vela era baratinha, né? E você trocava cada, sei lá, 15, 20 mil quilômetros, você trocava uma vela. Hoje não. Hoje a gente está trocando vela aí com 100 mil quilômetros, com 120 mil quilômetros, e são velas que realmente aguentam chegar até esse momento. Só que para ela conseguir chegar até esse momento,
O motor tem que estar bom, a bobina tem que estar boa, o combustível tem que ser bom, a vela tem que estar boa também, porque senão você pode denegrir ela. De repente você tem algum problema de junta de cabeçote, sei lá, alguma coisa que pode vir a danificar essa vela. Então é interessantíssimo você fazer o teste, tá? É que assim, pessoal, a revisão de injeção hoje, ela se tornou uma revisão, você sabe, você que é mecânico sabe disso. Inclusive, gente, esse vídeo é para mecânico, é para reparador, tá? Não é para dono de carro. Se o dono de carro quiser assistir, tudo bem. Mas se fazer alguma pergunta aqui, eu vou falar assim, ó, procura uma oficina mais perto de você. Porque eu não vou ficar consertando o carro para ninguém, né? E aqui é para mecânico, eu quero ensinar o reparador a fazer o reparo. Mas enfim, hoje em dia nós estamos acostumados, o reparador está acostumado a fazer uma revisão de injeção muito rápida. Ele vai lá, troca a vela, limpa bico, dá uma passada de pano ali no cor borboleta, né? E o carro volta ao normal, volta a ficar bom, né? Funciona bem. Só que o reparador ele se esquece que a central da injeção ela é inteligente. Então, ela se adapta com tudo que está acontecendo. Então, é importantíssimo você não só fazer esse tipo de trabalho rápido e cobrar um monte. É importante você cobrar um valor justo, tá? Que tem que ser um valor interessante, tá? Um valor que justifique todos os equipamentos que você está usando. Mas você entregar o serviço, tá? Você fazer uma medida de ignição, tá? Você faz a medida de ignição, salva. Você faz a medida de bateria, salva. Você faz uma medida de CCA, salva. Você vai fazendo os trabalhos e depois você mostra para o seu cliente o que você fez para você gerar valor, né? Então, o carro chegou lá com 150 mil quilômetros, você tem que fazer um monte de teste. Você vai lá na bomba de combustível, você vai medir a pressão, vai medir a vazão, vai medir como está a saúde dela elétrica, que a gente consegue fazer com acessório de potência. Eu vou fazer em outra aula para vocês verem, né? Não é nessa. Mas são coisas que você faz rapidamente e que você consegue agregar valor e você consegue prever um futuro problema. Com todos esses testes que nós estamos fazendo, você vai prever um futuro problema para o seu cliente. E isso é muito legal. Você chegar para o seu cliente e falar assim, olha, nós precisamos trocar a bobina do seu carro porque ela não está com a saúde muito boa e ela já está apresentando aqui que ela vai pifar, então eu vou colocar no orçamento aqui. Aí o cliente fala assim, mas o carro está funcionando normal. Você fala, sim, está funcionando normal, mas olha a onda aqui, ó. Tá vendo aqui essa onda aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui tem que ser igual dessa outra aqui, ó. E essa outra aqui tá boa, mas essa aqui tá ruim. Então ela vai dar problema. Aí se o cliente não quiser trocar, você anota, traz a ordem de serviço, ou da nota fiscal, ou deixa nas observações, bobina tal, diagnosticada com defeito, foi orientada a troca, o cliente não quis trocar. Porque senão daqui a pouco o carro pifa lá na frente e ele vem te encher o saco. Mas se ele não quer trocar, o que você vai fazer, né? Não tem como você colocar um revólver na cabeça do cara e falar assim, ou troca ou morre, né? Não é assim que funciona, não vai dar certo, né? Mas enfim, eu vou mostrar para vocês um teste aqui da bobina, teste rápido para você ver, e depois a gente vai nas entrelinhas entendendo como são todas as bobinas que você vai poder fazer o teste. Bom, eu estou aqui com o HB20. Gente, essa bobina do HB20, esse HB20, ele é muito parecido com Toyota, muito parecido com... É Toyota, e Kia também. Que a bobina é uma bobina chata de você captar o secundário. Não é um trabalho tão simples se você não tem a ferramenta correta. Então, o que seria a ferramenta correta? Essa peça aqui, ó. Chega aqui, Orlando. Hoje estamos com o nosso Videomaker Orlando. Perigoso, né, Orlando? Não é perigoso, não. Então, ó, estamos aqui com a nossa pinça de secundário, tá? Então, aqui é o seguinte, eu estava aqui fazendo alguns testes, né, mexendo para cá, mexendo para lá, mas eu vou tirar tudo isso aqui daqui para não confundir. Então, deixa eu tirar daqui os cabos, vou tirar todos. Estava vendo um sincronismo, vendo outras coisas. Estava vendo o bico injetor, ó.
Até estava usando dois atenuadores, né? Para que eu pudesse ver os dois componentes de uma vez só. Vamos tirar daqui. E vamos tirar daqui. Bom, o cabo A, eu já vou usar ele por agora. Então, eu vou deixar ele aqui. Tá? E o restante eu vou colocar aqui. Ok. Bom, vou pegar aqui a minha pinça. Vou colocar aqui no canal A. Coloquei aqui no canal A, tá? E agora, o que acontece aqui, gente? Ó, eu tenho aqui as bobinas, ó. 1, 2, 3. Essas bobinas aqui são bobinas individuais. Então, esse carro aqui, cada bobina, cada cilindro, ele tem uma bobina individual. E a parte eletrônica dela é aqui em cima, ó. Olha aqui, Orlando, ó. A parte dela é aqui em cima. Então, eu colocando aqui a minha pinça indutiva aqui em cima, eu vou conseguir pegar o campo elétrico dela, tá? E eu captando esse campo elétrico com essa minha pinça, o que vai acontecer? Eu vou conseguir enxergar como que está esse campo elétrico. E esse campo elétrico ele é invisível, gente. Olha aí, ó. Você acredita no que você não vê? Sim ou não? Agora você vai ter que começar a acreditar no que você não vê. Porque eu vou colocar isso aqui ali e ele vai me mostrar uma onda. E nós vamos olhar essa forma de onda e a gente vai tirar um resultado dela para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, você começa a aprender a acreditar no que você não enxerga. E quando você consegue ter essa visão além, é porque você consegue entender o porquê das coisas. E quando você consegue aprender o porquê das coisas, você se torna uma pessoa que analisa antes de falar o que você acha. Bom, eu tenho aqui o NIL. Para esse teste, eu não preciso usar nenhum tipo de aterramento, tá? Porque ela própria, ela consegue captar isso aqui. Então eu vou dar partida no veículo para a gente fazer esse teste. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui desligar o rádio. Senão o YouTube, gente, você não pode ter nenhum tipo de música que ele trava o nosso vídeo. Inclusive esse pedacinho que saiu ali, eu subo ele no YouTube, ele já aparece lá, vídeo não próprio para vídeo com direitos autorais. Então, nesse momento que eu liguei o rádio, eu vou ter que ir lá e tirar esse pedacinho do áudio, eu vou ter que editar ele, né? Por mais que eu quero fazer dinâmico, mas eu vou ter que editar esse pedacinho para eu não poder ter problema com o vídeo. Mas, gente, ó, vamos lá. Aqui eu tô com o meu NIL, ó, tá? Tô com o meu NIL Tecnoscópio. E eu vou... Lembra desses botõezinhos aqui que eu falei para vocês? Na aula, eu não lembro se foi na 1, 2, 3, 4, sei lá qual que foi. Uma das aulas, eu ensinei o que são esses botões. Esses botões são para eu configurar a minha última forma não, é para eu configurar o jeito que eu quero que fique os meus canais quando eu terminar algum tipo de diagnóstico. Então eu venho aqui, ó, e clico aqui e ele vai regular o meu equipamento para 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts e 10 milissegundos. Por quê? Porque eu configurei ele aqui, ó. Então aqui ele está configurado, ó. Então eu deixei aqui duas formas, Celso e Celso 2. O que é o Celso 2? Nem lembro. Vamos ver. Ah, tá. Ó, o Celso 2 eu deixei 3 habilitados. Mas eu não quero o Celso 2, eu quero o Celso 1. Que é esse aqui, ó. Então eu habilitando ele, quando eu clicar aqui, ó, ele vai vir para esse que está somente com o canal A. Eu vou dar o play aqui, gente. Ah, eu vou... Acho
que eu vou gravar a tela aqui para que fique um pouco melhor. Deixa eu vir aqui no meu gravador de tela. Eu uso o Filmora para gravar, gente. Muito bom. Enquanto ele vai abrindo aí, que demora 3 dias para abrir, eu vou falando mais algumas coisas para vocês aqui. Ó, eu colocando aqui a minha pinça indutiva, eu vou conseguir captar o campo elétrico. Mas por que isso é possível nesse tipo de carro, nesse tipo de bobina, que eu falei para vocês que da Hyundai e da Toyota é meio chato? Isso é possível porque aqui eu tenho um sensor de rotação normal, tá? Que a gente compra lá dos nossos amigos da MT Thomson. Então, esse aqui é um sensor, eu não lembro que número que é desse carro, mas é a nossa turma de engenharia, desenvolvimento, colocou alguns componentes eletrônicos aqui para poder filtrar um pouco melhor a onda e a gente conseguir jogar aqui para o New Technoscope, conseguir ler aquela onda topíssima. Então vamos lá. Bom, vou dar o play aqui, ó. Então agora eu estou gravando a tela. Vou dar o play aqui e vou colocar a minha bobina aqui em cima. Opa, peraí que ficou meio esquisito. Deixa eu vir para cá. Eu não consigo ver. Olha lá que apareceu lá, gente. Ó, tá vendo? Dá pra gente compreender alguma coisa desse sinal? Não, né? Como eu tô sozinho, eu vou parar aqui, vou dar o stop. Ó, o que acontece? O New Technoscope, ele grava, tá? Ele grava tudo o que acontece. Então todas as ondas que foram capturadas, elas estão aqui, ó, na nossa subtela ou timeline, sei lá, o que vocês quiserem, como vocês quiserem falar. Então eu vou pegar aqui o meu cursor e vou trazer aqui para eu enxergar e ter uma noção. Bom, gente, aqui ó, o que está acontecendo? Primeiro, a onda está pequena. Eu preciso regular, porque eu coloquei a minha regulagem padrão em 5 volts e 10 milissegundos, né? Aqui ó, em 5 volts e 10 milissegundos. Mas tá esquisito, não tá legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela um pouquinho. Vou vir aqui no 10 milissegundos. Opa! Vou vir aqui no mais, no mais aqui eu diminuo, porque eu estou aumentando a onda. Olha lá, ó. Ó, aqui eu já consigo ter uma onda maior para eu fazer análise. Só que quem conhece onda de ignição sabe que isso aqui não tá legal, tá errado. Por que tá errado? Porque essa bobina, ela trabalha de forma invertida. Então nós precisamos inverter essa onda. E como que você faz para inverter um sinal elétrico que está na tela do osciloscópio? Você vem aqui, ó, clica aqui no meio, e aí vai aparecer aqui, ó, essas flechinhas aqui, ó, para subir e para descer. Vamos apertar aqui, ó, olha lá o que aconteceu com a onda. A onda já ficou de uma forma que a gente consegue entendê-la. Porque aqui você tem que saber que eu tenho aqui um sinal, tá? E aí quando cai esse sinal aqui, tá? Significa que ele abriu o primário. Aqui é o meu primário da ignição. Então aqui eu tenho o primário, que é o acionamento da bobina. Então aqui eu tenho o primário. E quando o primário ele deu esse tempo para a bobina e ele cessa, o que acontece? Gera alta tensão no transformador, porque ele é um transformador, né? Então ele gera alta tensão no transformador e esse transformador ele descarrega. Então aqui é a alta tensão que fica na bobina, né? Que ela se concentra, porque ela transforma 12 em 400 volts, 300 volts, sei lá quantos volts dá, né? 400 volts não, gente, desculpa. Ele transforma 12 em 30 mil volts, 20 mil volts, 25 mil volts, né? Que é o K volts, né, gente? 20 mil volts. Então ele faz essa transformação para quê? Para ter força para descarregar na vela. Então aqui é a centelha. Aqui é a centelha. E aqui é o resto
da energia que a bobina não utilizou para poder fazer esse trabalho, tá? Então aqui eu tenho a saúde da bobina. Então aqui a gente está enxergando como que é o sinal. Então a primeira coisa que eu estou explicando para vocês é o quê? Como regular o osciloscópio da melhor forma de você enxergar. Então a primeira forma que a gente viu para enxergar é o quê? Invertendo o sinal. Só que é assim. Se eu invertir um, todos têm que ser invertidos, tá? Se você de repente pega um carro que uma bobina está invertida, a outra não está, tem boi na linha. Deve ter uma bobina capeta aí, né? Uma bobina marca barbante, aquelas bobinas safada, né? Sem vergonha. Você coloca ela de manhã, de tarde, ela já começa a falhar. Mas enfim, vou regular um pouco melhor aqui para vocês entenderem. Uma outra coisa que eu posso fazer para eu conseguir captar uma onda mais interessante. Trigar. Então eu vou vir aqui, ó. E eu vou... Cadê? Varredura. Eu vou colocar o alto aqui, ó. Eu vou trigar o canal A. Só tem um canal habilitado, né? Então tá aqui, ó. Opa, ó. Canal A, automático, borda de descida, que ele tá capturando. Quando desce o sinal. Esse aqui é a minha linha do trigger. Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos no rumo. E vou dar o play. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a minha pinça não tá lá. Lembra que eu não consigo segurar lá e vir aqui, né? Então eu vou colocar ela aqui agora. Não vou ficar de costa para vocês verem a minha bunda de macaco aqui. Só que assim, gente, a minha bundinha de macaco aqui, minha carequinha, ela tá melhorando. Ó, vou mostrar para vocês rapidinho. Tô passando uns remédios aí, sabe? Não fiz implante não. Tô passando uns remedinhos aí que tá ficando top. Daqui uns dias... Vou ficar cabeludão aqui, principalmente aqui em cima, aqui, ó. Né, Orlando? Você acredita, né, Orlando? Acredita, né? Entendi. Não gostei muito desse eu acredito não, mas tá tudo bem. Bom, vou colocar aqui, gente, ó. Olha lá, ó. Consegui ver a minha onda. E aí, o que acontece? Eu estou aqui, no primeiro cilindro. Eu tenho que capturar no segundo cilindro também. Olha lá, ó. A mesma coisa. Agora eu vou capturar no terceiro cilindro. Olha lá, ó. Terceiro cilindro. Foi muito rápido, né? Vou começar de novo. Ó, vou vir aqui no primeiro cilindro. Primeiro cilindro. Onda. Agora eu vou tirar daqui. Vou no segundo cilindro. Onda. Vou tirar aqui. Vou no terceiro cilindro. Onda. Ok? Então... Vou vir aqui agora, vou dar o stop e vou fazer a análise. Olha que legal que fica aqui, gente, ó. Primeiro, segundo e terceiro, que nem a gente fez, ó. Primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Muito legal, né? Então vou vir aqui no primeiro, ó, vou achar onde é que ele tá. Ó, ele tá aqui. Aí você pode vir aqui, ó, na tecla do seu teclado, aqui, botão direita e esquerda. Ó, e pode colocar ele aqui no meio para você ver um pouquinho melhor, tá? E aí, você vem aqui e analisa. Bom, vamos ver essa onda aqui, ó. O que você tem que enxergar nela? Deixa eu desligar o carro para ficar um pouco melhor. Gente, tem outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Antes de eu falar esse detalhe... Deixa eu parar de gravar a tela aqui, porque senão o meu computador ele já tá judiado, coitado. Se eu continuar gravando a tela, ele começa a dar umas travadas, sabe, gente? Então essa aqui já foi gravada, tá certo. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma informação do da minha ignição, certo? Então, o que nós temos que analisar aqui? Nós temos que analisar essas duas partes aqui, ó, o primário e o secundário. O pico, nós não estamos conseguindo examinar nesse momento, porque ele está dando estouro de escala, tá vendo? Ele está passando de cima. Então, para eu ver o pico, eu vou ter que colocar a minha atenção para 10 volts. Mas eu não quero fazer isso agora, porque agora eu quero testar aqui. Se eu colocar para 10 volts, as minhas ondas aqui elas vão se achatar. E não é interessante para mim examinar essas ondas achatadas. Eu quero examinar elas do jeito que elas estão.
ok? Então, o que a gente faz? Você vem aqui, ó, pega o cursor e coloca aqui, ó, daqui até aqui, para você ver o tempo. Então, eu tenho um tempo aqui, ó, de 1,97 milissegundos. Gente, esse tempo aqui, ó, ele tem que ser igual para, no caso aqui, né, para os 3 cilindros, tá? Vou até fazer um desenho aqui. Aqui. E aqui. Então, deu aqui 1,97 milissegundos. 1,97 milissegundos. Ok. O primário, gente, quando ele está diferente nos outros cilindros, o defeito não é nem bobina e nem vela, tá? O defeito é central. Olha só que interessante, hein? O defeito é módulo, tá? O defeito está no módulo. Então a gente tem que examinar isso aqui. Só que eu falei para vocês que isso aqui é o primário, né? E realmente é o primário. Vou até escrever aqui, ó. Ó, aqui é o primário. Só que ele é um primário que a gente está pegando pelo secundário. Porque aqui na bobina, gente, chega aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho o primário, que é onde entra os fios finos. E o que sai para a vela é o secundário, tá? Primário é o que entra, secundário é o que sai, ok? Poxa, mas como é que eu consigo ver o primário? Como é que eu consigo ver o primário no secundário? Porque aqui eu estou vendo o campo elétrico, o campo magnético, né? O campo elétrico. E assim, gente, todo fio que passa uma energia, tá? Todo fio que passa uma energia, ele tem um campo elétrico, independente da tensão. Quanto maior a tensão, maior o campo elétrico, né? Ele consegue atingir mais distâncias de repente, dar algum problema de fazer com que alguma coisa que funcione com ondas também, né, pare de funcionar ou funcione diferente, entre outras coisas. O campo elétrico ele pode interferir num monte de detalhes, num monte de situações. Então, quando você tem um fio que passa uma energia, esse fio ele tem um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem 7 camadas, 7 ondas, né? 7 ondas elétricas, e essas ondas elétricas ela tem a sua intensidade dependendo do que está acontecendo. Então, quanto maior for a intensidade do campo elétrico, melhor será a minha onda. No caso dessa bobina, ela é bem isolada. Ela é bem isolada. Então ele faz com que esse campo elétrico não passe muito para não prejudicar o funcionamento das outras coisas, né? E aí é o motivo que nós precisamos ter esse sensor de rotação aqui, porque o sensor de rotação ele é um ímã e ele consegue intensificar esse campo elétrico para nos mostrar uma forma de onda mais interessante. Entenderam o porquê que isso acontece? Então é importantíssimo você ter essa pinça. Mesmo se você tem um outro tipo de osciloscópio, né, de outras marcas, mas o certo é você ter o Neo Tecnoscópio, gente, porque os outros equipamentos, eles até funcionam, mas ele não ajuda tanto você como o Neo Tecnoscópio ajuda, tá? E lógico, né, gente, eu fabrico, eu vendo, né, eu não, né, a turma da mecânica avançada fabrica e vende, e a gente não vai falar mal do Neo Tecnoscópio. Então o Neo Tecnoscópio vai ser o melhor até o fim e sempre será do planeta, do mundo, de tudo. Mas, né, gente, a gente sabe que o equipamento é top, funciona bem e ajuda o reparador, isso que é o melhor. Tem equipamento bom também? Tem. Igual o Neo? Não tem, gente, pode acreditar. Mas, vamos lá, vamos voltar. Nós vamos pegar esse campo elétrico e vamos colocar ele aqui. E aqui eu consigo enxergar um espelho do primário, tá? Por esse sinal. Esse aqui tem que ser igual nos 4, ou nos outros 3. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha flechinha, e eu vou passar, não vai dar para eu passar para o outro, porque, ó, aqui, ó, coloca aqui mais perto, porque eu não estou gravando a tela. Aqui é o primeiro cilindro, aqui é o segundo,
Aqui é o terceiro. Então eu vou pegar aqui a minha linha do tempo e vou colocar aqui, ó, em uma dessas ondas. Olha lá, eu coloquei em uma das ondas. Vamos procurar aqui onde é que está a onda, né? Opa, aqui. Olha lá, vamos lá. Olha lá, ó, exatamente o mesmo tamanho. Top. Uma mãozinha. Vamos ver a outra? Vou pegar umas ondinhas boas aqui. Gente do céu, tá uma mosquiteira aqui que vocês não sabem. Aqui onde eu tô é um lugar meio afastado de Maringá. Eu tô em Maringá, né? É um lugar mais pra periferia. E tem muita grama, mas muita grama. Inclusive eu tô numa avenida aqui que é onde tem fios de alta tensão. Mostra aqui pra eles verem. Vem aqui. Ó. A câmera vai dar uma bugada, mas volta. Olha lá, ó. Ali, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver os cabos de alta tensão, mas olha o tamanho dessa, né, desse meio dessa minha avenida. É muito largo. Porque tem que preservar as linhas de alta tensão que vêm lá de Foz do Iguaçu, lá, né, da usina de Itaipu. Então, a chance de dar algum campo elétrico ali é muito grande, mas não estou falando de campo elétrico, estou falando da grama. Aí, gente, o que tem de grama aqui chove, então a grama cresce muito rápido. E a grama crescendo muito rápido, o que acontece? Pernilongo, mosquito, borrachudo. E aí a gente dá uma marcada aqui, você já toma uma mordida. Eu até falei com o rapaz que faz jardinagem aqui para mim, para colocar uns pés de citronela aqui, para poder espantar um pouco esses bichos, que tá complicado, ainda mais nessa onda de dengue que nós estamos tendo agora. Mas vamos voltar aqui, ó. Aqui, gente, ó, terceiro cilindro, ó, mesmo tamanho. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando você pegar algum desse aqui que tá dando diferente o tamanho, o defeito está onde? Está na central. E o que isso ocasiona? Queima da bobina. A bobina estoura, tá? A bobina vai pros quiabos. Ela abre o bico. Quando o primário tá diferente, tá a mais ou a menos, ela não funciona por muito tempo, porque ela tem o seu ponto de funcionamento. Esse valor aqui, ele oscila-se muito pouco, tá? Muito pouco. O que oscila é aqui. Aqui é diferente, porque aqui é o disparo do secundário. Então aqui existe um trabalho de movimento constante, mas aqui não. Aqui é um trabalho de movimento fixo, ok? Bom, então aqui agora eu tenho o secundário. Aqui eu tenho 97, agora vamos ver o que realmente nos interessa, que é o secundário. Então vamos mostrar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o meu secundário, ó. Tá? Secundário da ignição. Esse secundário da ignição, gente, qual que é a pegada dele, né? Ele gerou o campo elétrico aqui, que a gente não está vendo ainda. Ele gerou o campo elétrico com uma alta tensão, tá? Que eu vou ensinar vocês a medir essa alta tensão também. Aí ele gerou e ele descarregou, né? Porque o sinal é cessado, então ele e volta, né? Por isso que é um transformador. Quando ele descarregou aonde? Lá na vela. Então a vela, eu vou fazer o desenho aqui. Tirar esse negócio aqui. Ó, fazer aqui, ó. A vela tá aqui, ó. Aqui é o cabeçote, né? Aqui é a câmara de combustão, quer dizer. Aqui é a câmara de combustão. Então aqui tá a vela, né? Aqui vai o cabo de vela, né, gente? Tá certinho. A bobina, ou o supressor. Então aqui está o eletrodo principal. E aqui está o eletrodo terra, que é o eletrodo massa. O que acontece? A centelha ela entra por aqui, ó, e aí ela salta aqui, ó. Gostou do barulhinho, não? Ela salta. Esse salto é isso aqui, ó. Tá? Então,
esse salto é isso aqui. Para esse salto acontecer, eu preciso de uma alta tensão, um pico de tensão. Porque assim, gente, ó, vamos explicar para vocês, ó. Vou vir aqui na bateria, ó. Chega aqui na bateria. Tô aqui na bateria. Eu vou colocar meu dedo aqui bem perto da bateria. Tá pulando faísca? Não, não tá pulando faísca. Agora eu vou colocar meu dedo aqui na minha tomada, ó. Aqui tá a tomada. Consegue colocar aqui na tomada? Não. Aí. Vou colocar aqui, ó. Vou tomar choque? Também não. Por que eu não vou tomar choque? Bom, primeiro porque essa tomada já é do modelo mais novo, que é o modelo que ela tem um espaço até o contato. Por causa de criança, né, gente? Quando eram as antigas, as crianças às vezes andando, né, aprendendo a andar, chegava na tomada e criança coloca a boca em tudo, né? E aí a criança ia lá, apanhava a língua, babenta e dava contato, queimava toda a boquinha. Isso aconteceu assim, gente. Tanto é que colocaram essa norma. Então essa norma faz com que fique um pouquinho mais afastado. Beleza. Mas, mesmo assim, ó, se eu chegar, vamos supor que isso aqui fosse uma tomada, ó. Vamos supor que isso aqui fosse o contato da tomada. Se tivesse energia aqui. Eu pegar o meu dedo e chegar aqui, ó, bem pertinho aqui, ó. Eu vou tomar descarga? Eu não vou tomar descarga. Eu vou tomar descarga se eu relar, não é? Por que que vai acontecer isso? Porque a tensão que sai daqui, no caso aqui de Maringá, é 110 volts. Mas mesmo sendo 220, não vai pular, tá? Porque a tensão ainda é baixa. Agora, se estivesse chegando aqui 30 mil volts, como chega lá na bobina, o que vai acontecer? Conforme eu vou colocando o meu dedo aqui, ó, chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto, eu sou um ponto terra. Quer dizer, eu tô de sapato, então eu estou isolado. Mas mesmo assim, a energia ela sempre vai no lado mais fácil. Ela sempre vai aonde está mais fácil dela trabalhar, dela descarregar. A hora que eu atingir um certo ponto aqui de distância, a centelha vai pular. Por quê? Porque a energia está aqui querendo ir para algum lugar, querendo ir para algum lado. E se eu não... Se eu chegar muito perto, eu vou tomar um choque. Tá? Eu vou tomar um choque. Isso você consegue enxergar nos para-raio. Né? O que é o para-raio? O para-raio, ele é um ponto que ele capta a ignição que sai das nuvens. Então as nuvens estão lá toda carregada. Aí dá aquele impacto lá, né, das moléculas, e aí surge essa puta dessa descarga elétrica. E essa descarga, ela tem que fazer o quê? Ela busca um ponto de descarrego. Então ela vai cair onde? Ela vai cair na Terra, né? Ela vai ser jogada para a Terra. Mas isso acontece porque a energia é muito alta. A tensão é muito, muito alta. Eu nem sei quantos volts que é um raio. Mas daí aí os prédios, os lugares tem que ter para-raio para quê? Para não matar ninguém, né, gente? Porque daí o para-raio, ele está num ponto mais alto e ele é aterrado. Então o raio vai no lugar mais fácil. Sempre que o raio vai no lugar mais fácil? Então se você está num lugar que tem para-raio, você fica tranquilo, você não vai ter problema nenhum. Ele vai ser descarregado ali. Então aqui, ó, só consegue saltar aqui, ó, desse ponto até esse ponto, que mede mais ou menos uns 0,7 milímetro, né? 7 centésimos de milímetro. Ele só vai pular isso aqui, né? Você coloca ali o calibre de 70. Ele só vai pular isso aqui se eu tiver uma alta tensão, porque ele precisa vencer a resistência do ar. E se ele vence a resistência do ar, ele é forte. E aí, quando ele vence a resistência do ar, aí ele explode. E aí tudo funciona. Fala, Rafa. O diagrama tá pronto? Gente, ó, esse aqui é o Rafa. Vamos conhecer o Rafa. Vem cá, Rafa. Você conhece? Sim. Pessoal, Rafa. Rafa é o responsável pelo diagrama elétrico. Lembra que eu falei para vocês dos diagramas de 29,90? Que eu vou deixar essa aula lá pronta para vocês? Então, quando você adquirir o nosso diagrama e você procurar alguma coisa e você não achar, tem um campo lá que você vai pedir e solicitar. E aí você vai solicitar para a equipe que o Rafael comanda.
E aí o que você vai fazer? Vai falar pro cara, não tem não. Só daqui. Aí a gente busca, pergunta quais informações o veículo precisa para a gente poder buscar essas informações para disponibilizar para ele o mais rápido possível, né? A gente consegue buscar aí hoje com algumas fontes bem legais, né? Pra gente poder disponibilizar isso no prazo máximo de 48 horas, mas normalmente a gente entrega antes. Entrega antes, né? Entrega antes. E inclusive essa semana tá saindo bastante coisa nova, a equipe tá trabalhando ali sem parar, todo vapor, então cada vez mais completo. Não, legal. Cada vez mais... E assim, Rafa, fala a verdade, por R$29,90 por mês? De graça, né? É muito barato, graça, gente. muito Então, barato. olha... E outra, tem coisa, né? Tem coisa, né? Tem muita gente. coisa. Por R$29,90 acho que... não encontra, né? Em lugar nenhum. O que a gente tem disponível aí por R$29,90 eu acho assim, aquela oficina que de repente conserta módulo, que de repente só mexe com carro de enchente, que trabalha com um carro mais antigo, que precisa ficar verificando Redcam, tem aquele monte de coisa de Redcam, e tem que ter um diagrama assim, parrudo. Esse cara, eu acho que é interessante ele ter outras fontes. Mas uma pessoa que tem uma oficina comum, que mexe com injeção, câmbio, airbag, ABS, pro dia a dia ali a gente tem tudo. Não precisa, gente. Tudo. Não precisa. E outra, né, Rafa? Fala a verdade. O cara que de repente você paga aí um diagrama caro. Aí você fala assim, não. Será que esse da mecânica avançada é bom mesmo? Nossa senhora. Não, mas daí o que ele faz? Pô, paga R$29,90. Paga R$29,90, faz o teste. Faz o teste. Porque é recorrente, né? Recorrente. E outra, a nossa didática, né, facilita muito. O pessoal elogia demais a didática, a facilidade que tem para entender o nosso diagrama. Comparando com nossos concorrentes aí, não tem igual. A didática do nosso diagrama é para aquele cara que ele vai olhar ali, ele realmente vai falar, nossa, isso aqui é muito fácil de entender, sabe? Entendi. As ligações, né? Ô, Rafa. Tranquilo. E o Android? Android não, né? O Android, né? Acho que é só o Android, né? Play Store. Tá com o diagrama aqui na palma da mão. Tá aqui do lado do carro, o diagrama aqui na mão. Você abre no celular. E, pessoal, é assim, ó. Por exemplo, você tá na tua oficina, que nem eu tô aqui na mecânica avançada. Às vezes você tem lá 4 mecânicos, 5 mecânicos, né? Mais você. E nesse R$29,90 tem alguns treinamentos liberados lá também. Então, de repente, você tá com um mecânico esperando um carro lá, uma peça, você fala, assiste um vídeo lá que tá bem legal. Você tem acesso para 10 equipamentos dentro do mesmo roteador, né? Do mesmo roteador. Estando dentro do mesmo IP de internet, né? Conectado na mesma rede. Estando conectado na mesma rede de Wi-Fi, pode acessar com 10 computadores aí, 10 usuários ao mesmo tempo, que tranquilo, dá para todo mundo usar. Não vai ter problema, né? Não tem, consegue usar tranquilo. Aí você vai no concorrente, gente, é uma burocracia. No máximo 10 acessos, no máximo 5 acessos, um rolo, você não consegue. Não, tem alguns que é só um computador, né? É só um computador. Aqui um computador, acessou ali, tem que fazer fila para usar. Nosso não. É 10 simultâneo, né? E assim, nós estamos fazendo um acervo cada dia melhor. Então, conforme as pessoas vão nos pedindo, né, Rafa? Sim. O Rafa corre atrás, vai buscar junto a todos os manuais que nós já temos, que a gente tem muita coisa, né, gente? Mas, você sabe, não dá para colocar tudo de uma vez, né? Não dá. Mas o que? Tem o quê? 4 mil? Não, a gente tem mais de 5 mil diagramas já. Mais de 5 mil, Mais de 5 mil. Então difícil que não vai ter, né? Muito difícil. E bem difícil. O que não tem, a gente consegue ajudar sempre o nosso cliente, né? Buscando informação, até com nossos parceiros, né? Para poder sempre estar ajudando o nosso amigo reparador para ninguém ficar na mão. Muito difícil. E outra, nós só não temos linha pesada, né? Por enquanto, né? Só não tem linha pesada por enquanto. Então nós temos linha Otto, linha diesel leve, né? Diesel leve. Diesel leve. Então essas caminhonetes, essas vans, gente, tem tudo lá. Tem até micro-ônibus. Aí, ó, micro-ônibus e moto, né? Moto também tem. E moto também. Então, assim, sem palavras. Paga R$29,90, que não vai fazer falta para você R$29,90. Paga, faz o teste. Não gostou? É Netflix. Cancela, né? Cancela. Celso, não gostei, não vou pagar R$29,90 não. Beleza. Paga se você precisa, paga um pouquinho mais caro que é o outro, que deu aqui uns 300, né? 300 por mês, né? 300 por mês. Então, tudo depende do que você realmente precisa, né? Tudo que você acha que é interessante. Mas falar para vocês, gente,
não precisa matar uma barata com uma bala de canhão, tá? Às vezes com um equipamento, um produto que vai resolver o seu problema, você economiza uma grana legal e de uma forma muito interessante, né, Rafa? Demais. R$29,90 é o quê? 2 cervejas do final de semana? Depende da cerveja. Depende da e cerveja, depende né? do lugar que você vai tomar então, essa cerveja, né? Baratinho, hein? R$29,90. Porque se for na casa das primas... Aí é nenhuma custa? cerveja. Você que é assíduo, quanto custa uma cerveja na casa eu não das primas? conheço isso, não. Eu não conheço. Você não conhece? Não, isso não. Quem conhece? Sei não, hein? Melhor não falar nada, não sei, desconheço. Então tá bom. Abre lá, portão pro Lucas que ele chegou aqui. Deixa eu pegar Beleza. aqui. Valeu, filho. Obrigado, tá? Tá pronto o diagrama, né? Tá pronto. Ok. Bom, gente, vamos lá. Voltando aqui, né? Já deu uma viajada aqui. Gente, então, essa centelha, ela pula aqui, ó, tá? Porque ela consegue vencer o quê? Ela consegue vencer a barreira do ar. E vocês há de convir que para a centelha pular tem que ter uma grande energia. E é o que acontece aqui. E aí, o que nós vamos analisar aqui, ó? Nós vamos analisar aqui um arco, tá? Então, aqui tem que existir um arco dessa forma. Então, ó, você pode ver que aqui tem um arco, ó, tá? Não tão curvado, né? Mas existe uma curva aqui, ó. E isso aqui é normal, tem que estar assim. Se tiver reta, se tiver para cima, muito reta, tem coisa errada. Ela tem que ser uma curvinha bonitinha. Se você pega uma aqui que está meia reta, ou de outra forma, você pode ter certeza que essa vela aqui ela já não está muito boa, não. Ela já está na hora de ser substituída. Uma outra coisa que é importantíssimo é esse tempo aqui, ó. Tá? Esse tempo aqui, ó. Então, o tempo aqui do primário, ele foi 1,97. Vou tirar, apagar daqui. E esse aqui é quanto? Vamos ver? Vamos pegar aqui o meu cursor, ó. Vamos trazer até aqui, ó. Ó, aqui deu 1,34. Vou escrever aqui, ó. 1,34 milissegundos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos examinar se todas as outras estão dessa forma. Se todas elas estão igual a essa. Que normalmente, gente, o que ocorre? Sempre uma vela gasta mais que a outra. Difícil quando está com um problema, as 4 ou as 3 ficar exatamente igual. Você vai ver uma diferença. E quando você vê uma diferença assim, que dá para enxergar, essa vela tem que ser substituída, tá? Então aqui é o meu terceiro cilindro, ó. Onde é que está aqui, ó? Na minha linha do tempo. Agora eu vou colocar no segundo cilindro. Vou pegar aqui. Olha lá, gente, ó. Exatamente igual. Estão vendo? Exatamente igual. Então, muito parecido a forma de onda também. E agora, a gente vai colocar no outro, no primeiro. Olha lá. Ó. Vamos pegar aqui na direita e esquerda e vamos ajustar. Olha lá, gente, ó. Perfeito, tá? Perfeito. Então, aqui a gente consegue enxergar o que tá tudo ok. E agora, né, agora que a gente entendeu aqui, deixa eu falar um outro detalhe para vocês. Quando você pegar um carro que esteja falhando, ou o cliente reclamando que tá, de vez em quando ele dá umas cabeçadas, né? Você sabe que é ignição, né? A gente sabe que é ignição. Quer dizer, mas a gente não tem certeza, né? O que será que é isso? Aí, normalmente, a gente fica desconfiado de vela ou bobina. Então, você vai remover a vela, vai ver como é que tá, se ela não está com muito efeito corona, né? Se ela tiver com muito efeito corona, você já substitui. Mas o efeito corona, muitas das vezes, é a vela que está muito desgastada, porque quando o eletrodo massa dela está muito aberto, ela começa a fugir para outros lados. Então, o defeito também está na vela, mas também pode estar na bobina. Então, como que você observa, analisa isso? Você vem aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o tempo aqui, ó. Quer dizer, diminuir para aumentar a onda. Ó. Aumentei a onda.
colocar aqui no meio. Ó, aqui está o meu trigger, né? Vou colocar o meu trigger aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai funcionar o carro. Vamos colocar aqui o cursor aqui de novo. Ó, o cursor aqui. Com o mesmo tempo, né? 1,34, 35 milissegundos. E aí você vai, nesse tempo aqui, ó, de 1 milissegundo, com essa onda aberta, você vai analisar se em algum momento ela não vai encurtar. Se ela encurtar, o defeito está na bobina, tá? Encurtou aqui, o defeito está na bobina, tá? Aí eu vou dar partida para você enxergar isso. Esse carro tem que entrar e tem que pisar na embreagem e eu esqueci. Ah, esqueci de dar o play. Mas o que vai adiantar dar o play, né? Eu tenho que colocar a pinça aqui. Olha lá, pessoal, ó. Essa tela eu não estou gravando, tá? Mas, ó, observe, ela até dá uma encurtadinha, mas dentro do padrão, tá, gente? Isso é normal. Ela não pode encurtar mais do que isso. Ó, observem. Vamos na outra, na 2. Dentro do padrão também. Vamos na 3. Olha lá. Mostra a imagem aqui, né? Tá aqui na 3 agora, tá, gente? Aqui e lá. Aqui, na verdade, esse carro aqui tá bom, né? Então, quando a gente pega uma situação que o carro tá bom, a gente não consegue simular o defeito. Deixa eu desligar o áudio. E aí, gente, ó, de novo, ó, primeiro, segundo e terceiro cilindro. Agora eu quero analisar. Cadê aqui? Tô na linha do tempo, ó, mexendo. Aqui. Agora eu quero analisar o meu pico. Então, para eu analisar o pico, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, eu vou diminuir aqui a onda. Eu vou colocar ela aqui para baixo, ó, um pouquinho para cima. Coloquei ela aqui para baixo, né? Trouxe aqui para baixo. E nessa forma, eu vou ver se agora ela não vai estourar. Porque se ela estourar mais do que isso, aí eu tenho que vir aqui, ó. Opa, aqui não, desculpa. Eu tenho que vir aqui, ó, e diminuir mais ainda ela, tá? Não pode dar estouro de escala aqui, ó, não pode ficar vermelho para eu poder fazer esse teste. Opa, aqui. Vou dar partida. Dá o play. Tem que colocar lá, né? Senão não funciona, né? Vamos lá. Olha lá, ó, tá dando estouro de escala, tá vendo, gente? Estouro de escala, estouro de escala, estouro de escala. Então eu vou precisar diminuir. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar para 10 volts. Gente, aqui, ó, eu aperto menos, ele tá indo para 10. Por quê? Porque eu fiz, eu inverti a ordem aqui. Essa inversão, você vem aqui em configuração e você altera o formato. Aí quando você aperta o mais, você aumenta a onda. E quando você aperta menos, você diminui a onda. Você pode configurar o contrário se você quiser, fica a teu critério. Tem instrutor que gosta de apertar o menos e a onda diminuir. E tem instrutor que gosta de apertar o menos e a onda aumentar. Opa, tudo bem? Pode soltar a Julie aí.
Chegou a nossa cachorrinha, gente. Olha lá a nossa mascotinha, ó. Obrigado, amigo. Tudo de bom. A Julie chegou. Bom, deixa eu colocar aqui, né? Primeiro cilindro. Olha lá, gente, ó, até onde ela tá chegando, ó, tá vendo? Ó, vamos colocar o cursor aqui pra gente enxergar. Deixa eu dar um stop. Aqui. Ó, parece... Ah, você pode usar o cursor aqui, né? Pra gente poder ver onde que ela tá batendo aqui. Vamos ver se ela passa disso. Play, né? Não vai, né? Olha lá, ó. Vamos ver se vai chegar até naquele risco que eu coloquei. Opa! Quase que ele chegou nesse risco aqui, né? Ó. Observaram? Opa, chegou até lá agora, né? Você viu? Então, ó, essa bobina chegou até lá, o pico, em algum momento. Bateu certinho lá. Então, ela chegou até onde? Chegou até aqui, ó. Consequentemente, eu vou ter quantos volts? Vamos ver? Daqui até aqui. Tensão 39 volts. Só que assim, gente, aqui, quando você vai medir a ignição, você tem que vir aqui, ó, e você tem que colocar aqui, ó, para 1000x. Então, o que significa? Significa que eu tive um pico aqui, ó, de 39.000 volts, tá? Todos nós sabemos, né? Todos nós que mexemos com ignição, com carro, né, já entende de osciloscópio, que essa tensão de 39.000 volts é uma tensão muito alta. Esse pico é um pico altíssimo, que a bobina ela não vai trabalhar com isso, ela trabalha com um sinal bem menor que isso. Mas por que aparece essa medida? Por causa do sensor de rotação que está aqui. Lembra que eu falei que ele intensifica a forma de onda, o campo elétrico? Então, esse valor que está aqui, ó, não é um valor correto, tá? Ele não é um valor correto. Então, não dá para você se basear nele para fazer uma troca de uma peça, por exemplo, tá? Agora, quando for cabo de vela, aí beleza, aí você pode acreditar nesse número, mas quando for essa ferramenta, você só analisa o pico se os quatro estão iguais. Estando iguais, está tudo bem. Deixa eu tomar uma água aqui. Estando iguais, está tudo bem. Então vamos dar o play aqui novamente. Opa, dá o play não, já está dado o play, né? Vamos dar o stop aqui. Vamos dar o play. Vamos colocar ele de novo aqui. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Então o primeiro está aqui. Olha lá, bateu. O segundo está aqui. Ó, está bem próximo. Por quê, gente? Porque se ela estiver muito baixa, a bobina está com defeito também, tá? Ela tem que se aproximar lá do pico, todos os cilindros. Olha lá. Aqui em cima que eu coloco, ó, também, você tem que ficar meio atento, porque às vezes você colocar muito para lá, muito para cá, não pega direito. Então coloca em cima aqui, ó, e analisa. Olha lá, essa aqui já chegou lá pertinho, ó. Olha lá, ó, bateu lá já também. Vamos ver a outra, terceira. Olha lá, ó, chegou bem próxima também. Opa, quase bateu, faltou um pelinho de grilo para bater, né? E é isso. Então esse aqui é o segundo diagnóstico. Às vezes você ir atrás dessa informação aqui, ela não é satisfatória. Então tem que tomar cuidado,
Quando for com a garra, que é essa aqui, ó, que é para verificar cabo de vela, aí tudo bem. Aí você pode confiar no valor que ela dá aqui, que esse valor aqui ele está bem calibrado, mas na pinça não é tão calibrado, tá? É que no cabo, o sinal que está passando ali, ele já está passando sem muito... Ele tem a sua proteção, mas ela não segura. Agora aqui não, aqui o invólucro é pesado, então aí a gente não consegue verificar isso direito. Bom, pessoal, agora, deixa eu desligar aqui. Agora vamos dar um stop aqui e desligar o carro. Agora nós vamos ver o primário. Agora nós vamos ver o primário para você entender como que é o primário. O primário é o seguinte. Vamos pegar vamos ler o diagrama elétrico? New Tecnoscópio. Deixa eu gravar a tela aqui. Gravar. Tela do PC. Ligar o microfone. Alô! Aí, pegou. Dá um play. 3, 2, 1, foi! Então eu vou vir aqui, ó, em plataforma. Aí eu vou vir aqui em diagrama elétrico, né, que é o que eu quero. E eu vou colocar aqui, ó, Hyundai, modelo HB20, ano, esse carro aqui é 2020. E o sistema que eu quero aqui é injeção, sistema não, já tá aqui, né? Então essa aqui, ó, 19.13.21, ó, tá aqui, ó. 1.6, 1.6 aqui, 1.0 flex. Então vamos visualizar. Olha lá, gente, ó, tá aqui todo o diagrama elétrico do carro, ó. Você pode trabalhar com ele para cá, para lá, vai embora, tá? E aqui estão as bobinas de ignição. Ó, observem que elas, ó, as 3 bobininhas aqui, ó, elas só tem 2 pinos. A fotinha aqui tá 4 pinos, mas é só 2 pinos, tá? Ela só tem 2 pinos. Eu vou pedir para trocar essas fotinhas, colocar as fotinhas de 2 pinos. Então, ó, ela tem 2 pinos aqui, 2 pinos aqui e 2 pinos aqui. Gente, quando você tem bobina de 2 pinos, vou até aumentar aqui. Quando você tem bobina de 2 pinos, essa bobina, ela é bobina potência. Até tem um símbolo aqui, ó, de potência aqui, ó, tá? Por quê? Porque ela já está preparada para receber um sinal pesado. Não é um sinal digital, é um sinal já pronto para ela ser acionada, tá? Então, quando você vê que tem 2 pinos e é uma bobina individual, essa bobina aqui, para você medir o primário dela, você precisa colocar o atenuador, porque ele gera uma força eletromotriz muito alta, que é o que a gente chama de força contramotriz. Então ele gera um campo magnético muito alto, mesmo no primário. Coisa que não acontece nos carros que são primário digital, que a maioria dos carros é primário digital. Mas o HB20 é potência. Tem um carro aqui do lado, mostra o carro aqui, que é um Onix, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse aqui já é primário digital. E aí, gente, nós vamos vir aqui, ó. Ó, eu tenho o pino aqui da central, mas nós não vamos usar, né? Mas tá aqui, ó, B56, e aqui pino 1, pino 2. Então, o pino 2, ele vai ligado aqui, aqui e aqui. Por que ele vai ligado aqui? Porque ele tem uma alimentação que passa pelo fusível 27, que vem da alimentação do relé principal. Então o relé atraca, manda energia aqui para esse fusível e ele alimenta a bobina. Então nós vamos ter uma alimentação no pino 2 e no pino 1 nós vamos ter o sinal, tá? Então olhando aqui, ó, pode chegar aqui.
Ó, observem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o pino 1 e o pino 2, certo? Então, o pino 2 tá aqui. Quer dizer, eu também não sei quem que é o pino 1 e quem que é o pino 2, né? Vou colocar isso aqui de alegre. Mas eu vou vir aqui agora, vou pegar o meu cabo A já tá ali, né? Vou pegar o meu atenuador. E vou colocar aqui. Deixa eu tirar o secundário daqui. Vamos pegar. Oh, caiu aqui o cabo, gente. Vou colocar o cabo aqui no canal A, ó. Canal A. Vamos ligar aqui no negativo. Opa! Esqueci do atenuador. Ô, animal de teta. Olha lá, ó. Tem que colocar aqui o atenuador. Colocar aqui, ó. Ok. Aí eu vou vir aqui e vou colocar aqui nesse pino que eu acho que é o 2, que vai ser a alimentação. Vamos fechar aqui. Vamos ligar o NIL. Aí agora, gente, ó, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou apertar aqui, ó, para ele regular para a minha tela que eu já conheço. Aí eu vou vir aqui, ó, e eu vou regular ele para 10x, ó. Tá vendo aqui 10x? Vou colocar para 10x. Por quê? Porque eu coloquei o atenuador. Ele tá por 50 volts. Então eu vou dar o play e vou dar partida. O que eu tenho aí? Eu tenho aqui, ó, 12 volts. Só que olha como é que tá o risquinho aqui. Por quê? Porque aqui tá para 50 volts, porque eu coloquei atenuador. Então, se eu colocar ele para 10 volts ou para 5 volts, ó, aí ele pega o meu sinal normal, tá vendo? 5, 10, 15. Então, você pode usar o atenuador em todas as situações? Pode. É só você regular aqui. Ele tá me dando aqui, ó. Ele tá me dando aqui um picozinho, tá vendo? Esse picozinho aqui é o secundário, tá? Ele tá pegando um pedacinho, quer dizer, o sinal do secundário e primário, né? Ele tá pegando um pedacinho do sinal do primário e secundário pelo campo elétrico, que é muito alto. Então eu vou chegar aqui agora. Deixei ele aqui. Agora eu vou colocar ele no canal B. Vou vir aqui no canal B, ó, no pino 1. Vou tirar daqui, ó. Vou colocar aqui. Olha lá, gente, olha o que aconteceu, ó. Já me apareceu um sinal meio maluco ali, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, diminuir a tensão. Ou aumentar a tensão, né? Pra cá, aqui, aqui, aqui. Ó, aqui eu já consegui ver. Está vendo alguma coisa? Nada. Então vamos ligar o nosso trigger alto. Olha lá, ó. Agora eu consegui ver um sinal. Vai estar muito pequenininho esse sinal, né, gente? Vamos aumentar ele. Vamos vir aqui no tempo, apertar mais. Olha lá, ó. Aumentou um pouquinho, mais um pouco. Essa tensão, se eu quiser ver essa parte aqui, eu posso aumentar aqui. Opa, o trigger sumiu. Vou baixar ele aqui. Olha lá, ó. Observem o seguinte. Não é igualzinho o secundário? Porque quando você tem uma bobina potência, o primário é um espelho do secundário. Então parece que eu até tô com a pinça aqui em cima. Vou até colocar ela aqui para vocês verem, ó. Vou vir aqui, ó. Vou colocar no canal B. Vou colocar aqui no canal B. Vou habilitar o canal B. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. E vou ligar ele aqui, ó. Opa, tem que inverter ele, esqueci, gente.
ele tem que ser invertido aqui, ó. Inverter. Vamos vir aqui. Olhem lá na tela. Exatamente igual, gente. Exatamente igual. Estão vendo? Não tem o que pôr e nem tirar. Não, na verdade ele fica um pouco mais filtrado, né? Um pouco mais filtrado. Mas eu vou dar um stop aqui para eu explicar para vocês sobre isso. Desligar o carro. Gente, aqui ó. Vamos lá. Esse aqui é o meu primário. O que eu estou captando aqui no primário, o que nós queremos captar aqui com aquela agulhinha, é só essa parte aqui, ó. O pico e a descarga tá aqui de alegre. Tá aqui de alegre. Tá? Não era para ela estar aqui. Não era para ela estar aqui. Mas ela tá, então tá tudo bem. Então aqui eu tenho o primário, que é o que me interessa. E olha o espelho dele. O espelho dele dá uma curvadinha, porque ele é reto, na verdade. Só que observem o seguinte. Nas duas, ele é curvado aqui a minha descarga para a vela. Por quê? Porque ela realmente é uma descarga que tem que ter essa curvinha, que é o momento da centelha. A centelha não sai reta, ela sai meia curvada, tá? Então por isso que aparece dessa forma. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas eu tenho esse final aqui, ó. Acho que eu não comentei. Esse final aqui, ó, e aqui, ó, é o meu residual. Residual da bobina. O que é o residual? Eu disparei, estou na marcha lenta. Eu tenho muito mais energia para disparar aqui, porque vamos supor que esse carro esteja em alta rotação e precisando de uma energia um pouco mais potente. Eu tenho gás aqui, ó. 1, 2, 3, até 4 ondas, ó. 1, 2, 3, ó, 4 ondinhas. Então, o normal aqui é você ter pelo menos 3 ondas de residual. 2 ondas, a bobina já está com a saúde correnta, tem que ser substituída. Uma, piorou, não pode nem olhar para ela que ela vai dar problema, tá? Ela vai falhar em alta. Então fiquem atentos com o residual, tá? O residual, ele tem que ser visto em todos os diagnósticos que vocês forem fazer. Deixa eu apagar. Gente, depois, quer dizer, olhando aqui, observe o seguinte, ó, eu tenho um espelho do secundário no meu primário, igualzinho. Então, aquele carro, por exemplo, a Santa Fé, que é a V6, ela usa essa mesma bobina. A Kia também, né? E para você chegar lá com essa ferramenta aqui, ó, não dá para você ver o secundário. Não cabe. E eu tô ali atrás, é muito pertinho do chassi do carro, do chassi não, da carroceria, né? Então o que você faz? Você vai no primário. O primário você tem acesso, porque esse primário, ele é potência. Quando ele é um primário digital, você não consegue ver isso. Mas no potência você consegue. No potência ele fica perfeito. Potência você consegue dar um bust, fazer o negócio explodir no norte, tá? Agora o digital não, o digital é só, quando é digital, você só vai conseguir pegar esse aqui, ó. Mais nada, tá? Você não consegue capturar mais nada. E deixa eu falar mais um detalhe para vocês que a gente não conseguiu capturar aqui, ó. A bobina, gente, ela tem 2 fios, como vocês viram. Tem um positivo e um sinal. Esse positivo, ele passa pelo enrolamento e volta para a central. Ele volta para a central. Então, o que acontece? Quando ele volta para a central consegue enxergar se está chegando a alimentação.
E ela consegue enxergar também como é que está a saúde dessa bobina, se a resistência dela está muito alta, muito baixa. Durante o funcionamento também, essa onda que retorna, ela também está retornando com essa onda aqui, ó. Entenderam? Ela está retornando com essa onda. E aí a central consegue analisar como é que está a queima. Se a central, presta atenção, essa dica é federal, é fera, para não falar um palavrão. Se você tiver com uma vela com problema, mas a vela está queimando, mas o retorno que está voltando pelo primário, por esse fio, que é onde pulsa, né? Porque o que acontece? O positivo está aqui, quer dizer, o positivo está no outro pino, né? Está no outro pino, vai, e aí esse positivo que está vindo aqui é do pino 2. Só que a central, quando chega nesse momento, ela corta para zero, ó, tá vendo? O zero aqui, ó, ela corta para zero. Quando ela corta para zero e aqui tem positivo, ela funciona, ela aciona, para ela gerar esse campo magnético. E nesse momento aqui que ela fecha, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar esse campo elétrico que vai ser tão intenso. Nossa, peraí que eu me perdi aqui agora, hein? Mas eu não posso cortar essa aula. Ela tem que ser uma aula dinâmica. Mas eu falei tanta coisa uma vez que eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Eu estava falando aqui do primário, do primário que corta aqui para o negativo e ele volta. Lembrei. Essa informação aqui que está chegando pelo positivo, tá? Ela acaba tendo uma resposta. Se essa informação aqui não tiver considerável, o que a central faz? Ela corta o pulso do bico correspondente a esse cilindro. Então, o dia que você pegar um carro que o bico injetor não estiver funcionando, aí você vai lá, pega o osciloscópio ou pega a caneta de polaridade e coloca lá. E não está funcionando. Você fala, ai, Jesus, não está funcionando. Você vai querer trocar o bico e a central, né? O defeito está na ignição. Tá? O defeito está na ignição. É que a central ela é inteligente. Ela sabe que tem boi na linha. Não só com essa informação. Sensor de detonação, né? Eficiência da queima, né? Ela consegue enxergar isso. Tudo aqui através desse sinal. E aí, gente, ela simplesmente corta o bico do primeiro cilindro. Eu digo isso para vocês porque eu já, antes de eu ter a mecânica avançada, eu tinha oficina mecânica e eu consertava módulo. E quando eu consertava módulo, o que chegava de módulo o cara falava assim, bico não funciona. Eu falava, aí quando eu falava assim, eu já falava assim, ó, R$200 para me testar aqui para você, né, mesmo não tendo defeito. Aí o cara falava, beleza, não tem defeito. Agora, gente, um detalhe importante, que é legal avisar vocês. Esse pico aqui, ó, esse pico aqui, tá vendo? Esse pico aqui do transformador, aqui na parte de primário, não é interessante você dar muita atenção para ele, porque marca errado, tá? Agora no secundário, aí você pode analisar direitinho, daí você consegue pegar uma situação interessante. Mas aqui é um sinal que dá para a gente ver, dá para a gente indicar, mas medir ele, tentar tirar alguma informação de numeral não é interessante, tá? O que você vai fazer? Ver o secundário, ver o primário, ver o residual, ver a forma de onda, ver se não está cortando. Isso aí você vai ver de uma forma muito, muito, muito interessante. Bom, gente, eu achei que esse aulão ia ficar mais curto, mas ele ficou muito mais comprido do que eu imaginava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o aulão, porque depois eu preciso mostrar para vocês aqui, ó, sobre todas as outras bobinas, bobina digital, bobina caneta, bobina DIS, entre tantas e tantas coisas que eu quero mostrar para vocês. Mas isso eu vou deixar para o aulão número 6. Beleza, pessoal? Então, ó, obrigado pela participação e espero que você tenha entendido tudo
sobre bobina potência. Até mais!